Sofrendo tanto por te ver assim, e por todo canto o choro é o lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende. É o brilho dos olhos da gente. Olha ela lá, olha lá, uma ideia ninguém pode aprisionar. Um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive. Olha a lua lá, chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que é bom, é lula nos braços do povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que é bom, é lula nos braços do povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Todas, seguimos aqui mais um dia com o nosso primeiro seminário de formação política. Hoje, para discutir na mesa 3, nós vamos discutir o tema atuação política no movimento estudantil. Temos prazer hoje de estar recebendo nosso querido companheiro, ex-senador e ex-presidente da UNE, também na condição de pré-candidato a vereador pelo PT do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias. Boa noite, Lindbergh. Precisa abrir seu microfone, Lindbergh. Ai, gente, para mim é um grande prazer estar contigo aqui, Peter. Você é uma pessoa que eu gosto muito aí de Campo Grande, da nossa juventude, e tá com essa mulher maravilhosa, que é Bel Bezerra, nossa presidente da UE. Agora, Bel, eu tô entalado por aqui com o tal de Alan dos Santos. Cara, o que esses caras fizeram hoje aqui comigo, eu vou explicar a vocês. Vocês que estão entrando, deixa o Peter apresentar a Bel, e nós vamos falar sobre isso também. Ô, Lindbergh, você já até apresentou tão bem. Eu queria enaltecer a Bel, mas não tem como enaltecer tão bem assim depois da sua fala. Essa grande liderança, grande presidenta da União Estadual dos Estudantes, Bel Bezerra. Boa noite, Bel. Boa noite, gente. Ontem, inclusive, fez um ano do congresso que elegeu nossa gestão, né? Muita saudade, muita nostalgia. Naquele tempo a gente nem imaginava que o coronavírus ia estar aí mudando a nossa vida do jeito que mudou, né? Mas seguimos aí, firmes na luta. O Lindbergh sempre me ajudando muito. Às vezes me liga, a gente conversa, fala, Bel, tem que fazer assim, assim, assim. Daí eu vou lá e sigo, porque, né? Orientação de quem já presidiu a UNE, tá aí com a juventude, a gente segue, né? A gente só vai. E eu fui lá naquele congresso que você foi eleito, o congresso da UE. Sim, tem uma foto lindíssima, nossa. Vou pedir para as pessoas que estão entrando aqui, que estão nos acompanhando, já pode, se puder, ajudar compartilhando a live, curtindo, isso nos ajuda a sempre trazer um ótimo conteúdo aqui, dá um incentivo muito grande. Lembrando que também hoje estamos transmitindo pela página do perfil do Lindbergh, né, Lindbergh? Muito obrigado pelo espaço. Dá uma boa noite aqui para algumas pessoas que já estão comentando rapidamente. A Ingrid Nascimento, nosso membro do núcleo aqui, comentou, é o Brasil feliz de novo, Lula nos braços do povo, é o nosso jingle que a gente sempre coloca para animar a galera. Walter Veríssimo, Walter Leitura, grande, também comentou aqui, parabéns pela importante iniciativa, parabéns ao Núcleo Dona Chica. E é isso, né? Hoje aconteceu aí, tá acontecendo muita coisa. Eu acho que a gente vai ter muito o que conversar aqui, falar um pouco sobre a atuação política, movimento estudantil, mas também falar sobre o que está acontecendo hoje aí. Então, sem prolongar muito aí, eu vou já passar a palavra para você, Lindbergh. Se você puder começar aí com a sua exposição. Maravilha. Conta aí pra gente o que aconteceu. Mandar um abraço antes aí para Ingrid, para o Walter Veríssimo, meu grande amigo, para o Euler, que estava aqui com a gente, um queridíssimo amigo, também para o Arthur, que está nos ajudando
na transmissão, para o Ian. Olha, pessoal, hoje, dá mais ou menos 3 horas da tarde, quando eu começo a ver um bocado de números de outros estados ligando para mim, começo a ver xingamento no WhatsApp. Aí quando eu fui ver aquele Alan dos... Olha que coisa, essa turma mora no esgoto, no subterrâneo. Sabe aquele cara que foi foragido, saiu do Brasil foragido, porque estava sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, pelas fake news, por montar um exército de fake news aí no país? Pois bem, esse cara postou o seguinte, no Instagram e depois no Twitter. Uma mensagem minha, que era uma mensagem que eu estava mandando para pessoas que são filiadas no PT. Uma mensagem minha dizendo o seguinte: olha, Alan, oi, Alan, aqui é Lindeberg, tal. Aí tinha uma mensagem minha, que eu falava de tudo, que sou pré-candidato a vereador, que a Benedita é pré-candidata a prefeita, pedindo para salvar o meu número. Aí ele disse: quem é que faz disparo em massas? E fez isso. E espalhou meu número de telefone para essa turma bolsonarista inteira. Eu estou hoje o dia aqui... Só que eles acham que me incomodam eu fazendo esse tipo de coisa de xingamento. Aí eu fui ver, porra, o que fez? Aí eu tô atrás de uma fraude, agora eu quero uma fraude maior. Quando eu fui ver, por que eu mandei mensagem para ele? Eu fui ver a lista de filiados do PT. E tava esse cara lá como filiado no dia 4 de abril, com o CPF dele, com o título de eleitor dele, com o telefone e nome dele, né? Eu, sinceramente, não sei se ele entrou para tentar pegar alguma coisa do PT, pode ter sido uma coisa, ou se alguém, agora tem que ser alguém próximo a eles, viu? Porque tem CPF, tem título de eleitor, né? Tem o telefone, tem todos os telefones, tem os telefones dele, ali no caso. O fato é o seguinte, pessoal, eu estou precisando da ajuda de vocês, que nós estamos numa guerra agora na internet. Eu acabo de soltar um vídeo, não faz nem 2 minutos, 3 minutos. Se o Arthur tiver esse vídeo aí, eu queria que ele passasse. E eu peço que você entre agora no Instagram e denuncie o Instagram desse cara. E o Twitter também. Gabriel, pode denunciar o Twitter também aqui, né? Denuncie Twitter e Instagram. Vamos fazer esse grande movimento. Isso é uma canalice. Divulgaram o meu celular pelo Brasil inteiro. Agora, eles estavam querendo o quê, eu acho? Eles estavam querendo criar uma coisa para tentar o WhatsApp me banir, porque ele estava dizendo que eu estava fazendo disparo em massa, ou me prejudicar em alguma questão eleitoral, né? O fato é o seguinte, que a gente provou que a fraude é outra. Hoje no PT existe filiação pela internet, eles conseguiram, esse cara está lá filiado com todos os dados dele, e é por isso que eu passei mensagem. Porque eu passo mensagem não é por disparo em massa não, eu falo um a um, as pessoas daqui sabem, um a um com as pessoas. Eu estava falando com os filiados do meu partido, nós vamos ter convenção daqui a pouco. Agora, vocês sabem como essa turma joga sujo. Eu preciso, nesse momento, que vocês ajudem, compartilhando esse vídeo, escreve para compartilhar o meu vídeo, e também entrando na página do Instagram desse Alan dos Santos e do Twitter para denunciar ele. Porque a gente pode derrubar essa postagem, tá? Eu confesso que eu estou aqui indignado, porque estou o dia inteiro, desde 3 horas até agora, tendo que responder isso, matéria de jornal, mas eles são assim, esse pessoal trabalha com mentira, trabalha com baixaria. Agora, aqui não, aqui a gente não tem medo não, e se Arthur puder passar daqui a pouco o vídeo, eu falo as verdades, que esse cara é um picareta, fujão, fugiu do país, que está com medo de ser preso. É isso que ele fez, tirou uma foto lá fora com o Steve Bannon foi preso. Essa turma, infelizmente, que está governando o país, né? Então, eu preciso da ajuda de vocês, pessoal. Vamos denunciar esse cara. Vamos lá, Peter. Opa, Arthur, e coloca aí na tela. Muito boa. É impressionante, né? Como é que a gente estava preparado hoje para discutir a atuação do movimento estudantil, mas acontece uma coisa dessa, não tem como. A gente tem que cair para dentro mesmo, porque a forma com que essas pessoas estão operando, com muitas mentiras, muitas fake news em cima, sobretudo, das nossas candidaturas, acaba sendo desleal, sendo desbalanceada, e a gente tem que partir para cima mesmo. Estou vendo aqui com o Arthur se ele já recebeu o vídeo para a gente passar logo em seguida. Vou aproveitar esse tempinho. Temos mais alguns comentários aqui rapidamente, além do Walter Leitura. Tá.
Isso. Tem a Joana Couto aqui, comentou, bora moçada, vamos de Partido dos Trabalhadores. Lúcia Passos também, boa noite, Lúcia. E Júlio Andrade, hashtag Lula 2022. Agora eu vou passar a palavra para Bel. Bel, comentar aí um pouco sobre a sua experiência na presidência da OEA, comentar um pouco também sobre esse caso aí que está acontecendo. A gente tem um espaço aí bom. Hoje a live vai precisar ser um pouco mais rápida, nosso seminário, por conta dessa questão extraordinária, mas a gente quer te ouvir. Fala aí, Bel. Então, gente, boa noite a todos e todas. Estar na presidência da UEE, eu também componho a diretoria da União Nacional dos Estudantes, é um eterno desmentir fake news, né, gente? Porque a gente tem um governo federal que foi eleito através de fake news e a gente sabe muito bem quem no nosso país está fazendo disparo em massa, porque, né, a gente sabe muito bem quem é que está fazendo, quem é que fez para ganhar a eleição, inclusive, e a gente tem que lidar o tempo inteiro com umas fake news que você fica assim, gente, tem que ter muita criatividade, para dizer o mínimo, para essa galera criar certos tipos de coisas, sabe? Sobre as universidades, sobre a própria Uni. O Bolsonaro faz questão de difamar a Uni o tempo inteiro. É impressionante como a gente, no meio de uma crise, a gente tem um presidente que fica divulgando fake news de entidade estudantil. Eu fico me perguntando se ele não tem mais o que fazer da vida, né? Porque é uma parada assim que beira o absurdo. Aliás, como tudo que o governo federal faz, beira o absurdo, né? Assim, sinceramente, se eu disser que eu tô surpresa, eu vou estar mentindo. Porque é desse jeito que esses caras operam política. E eu acredito que quanto mais perto a gente chegar das eleições, piores as coisas vão ficar para os nossos candidatos de esquerda, porque essa é a forma que eles encontraram de fazer as sujeiras que eles fazem de uma forma eficaz, que é criando fake news o tempo inteiro, que é divulgando notícias antigas como se fossem novas, que também é um jeito de fazer fake news, né? E é bem complicado, além de toda a luta que a gente já precisa travar para não cortar o orçamento de universidade, aprovar a Fundeb, reduzir mensalidade dos alunos de universidade privada, lutar para manter o bilhete único no Rio de Janeiro, dos estudantes, a gente ainda tem que se preocupar o tempo inteiro em responder fake news e desmentir fake news. E é cansativo, porque a gente... Parece que a gente está brigando com robôs, que é o que acontece, né? Essa galera tem um monte de robô que fica aí pela internet atacando as nossas postagens, fazendo com que tudo vire um grande caos, que tudo vire uma grande discussão. E eu acredito muito também que isso é numa intenção de tentar afetar a gente emocionalmente e psicologicamente também. Porque se a gente está mal psicologicamente, a gente acaba perdendo a linha, perdendo o raciocínio, perdendo o foco da nossa luta. E eu acho que perpassa muito por isso nesse momento de pandemia, que está todo mundo trancadinho, isolado, está todo mundo meio mal da cabeça, porque a gente nunca passou por isso, a gente não sabe muito bem como lidar com tudo que está acontecendo. Mas é um pouco disso. Estar no movimento estudantil também é desmentir fake news o tempo inteiro. Ô, Bel, ô Peter, posso falar? Bel, Pode, fica à vontade. Posso falar? Bel, olha, eu vou dizer o seguinte. Eu fui presidente da Uni e quando eu era presidente da Uni teve um estouro de mobilização. Ô, Fernando Simões, meu querido, tá aqui, ó. Fernando, querido, aí de Campo Grande. Ô, Bel, eu fui presidente da Uni. O pessoal vai me achar velho. Em 92, faz muito tempo. Um pouquinho só. Poxa, você não tinha nascido, nem de longe. Eu não. Eu também não. Pô, Peter, olha só. Caramba, que é isso? Eu não vou mais contar essas histórias, não. Mas olha, o que aconteceu naquela época? Cara, tinha um clima, porque era um período muito parecido com esse. Era a aplicação de um projeto neoliberal, ataque à educação pública. Cara, e a gente colocou 1 milhão de pessoas nas ruas, era movimento todo dia. O Collor acabou saindo da presidência da República. Eu não sou, mas eu quero fazer uma previsão. Eu não sou vidente, mas eu quero fazer uma previsão aqui, Bel. Você, como presidente da OES, se prepare, porque esse ano aqui teve a pandemia, mas eu tenho para mim que quem vai derrubar Bolsonaro são os estudantes brasileiros. E para mim, o primeiro semestre de 2021
vai ser um primeiro semestre de muita mobilização estudantil. Sabe por quê? Porque o corte de recursos da educação no próximo ano é um corte violento. Você lembra que no primeiro ano de Bolsonaro teve aquele processo de mobilização grande dos estudantes. E estudante não gosta dessa política econômica, educacional do Bolsonaro, mas do machismo, do racismo, da LGBTfobia dele. Então a minha previsão, e é para isso que eu torço, é que eu acho que os estudantes, 2021, primeiro semestre, vai ser o semestre em que os estudantes vão colocar Bolsonaro numa situação muito difícil. A gente teve, né, no ano passado, muitas mobilizações dos tsunamis da educação. A gente conseguiu, apanhamos bastante, né, porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro gosta de dar uma porradinha na gente. Tivemos grandes mobilizações aqui no Rio de Janeiro e eu acredito que se não fosse a pandemia, a gente estaria na rua, a gente estaria fazendo luta na rua, que é o que a gente sempre soube fazer, né, ocupando os espaços, ocupando as ideias da galera, disputando a rua, Central do Brasil, Candelária, Cinelândia, que são nossos pontos de encontro de sempre. E eu não tenho nenhuma dúvida que assim que sair a vacina, a gente vai estar na rua de novo, fazendo mais tsunamis da educação e derrubando o Bolsonaro de vez. Ô Lindbergh, deixa eu te perguntar. Como é que era a questão política da época? Tinha fake news? Como é que ela era passada na época que era presidente da Uni? Eu já reparei que ainda hoje em dia, ainda a galera acredita em algumas coisas que rolavam, em algumas histórias. Mas como é que era isso quando você foi presidente da Uni? Como é que você lidou com isso? Cara, deixa eu te contar, aí vocês vão me achar velho mesmo, agora. Veja bem, não tinha internet. Você acredita que a primeira passeata que aconteceu foi no dia 11 de agosto de 1992? Não tinha internet, não tinha celular. Vocês acreditam nisso? No primeiro ato que teve daquele 11 de agosto de 1992, eu estava no carro de som dirigindo, falando, em São Paulo, e eu desço do carro de som, entro no orelhão, coloco uma ficha, dou a sorte de ligar para o PT, o cara atender e me passar o Lula. E eu disse, Lula, nós estamos indo para o Largo do Machado ali na USP. E o Lula disse, estou indo para lá. E foi para lá. Então parece um outro mundo, né, cara? Mas isso em termos históricos, 92 são 28 anos atrás, não é nada. Mas era assim. Então não era uma época melhor da democracia. Hoje, por quê? Porque ali teve o fim da ditadura militar. Teve a Constituição de 88, era um momento de democracia plena. Então a gente ia para as passeatas, a gente fazia. Não é como é hoje essa polícia militar do Rio e de São Paulo que dispersa qualquer mobilização. Aquele era um outro período, viu, pessoal? Nós estamos vivendo um período de muito mais autoritarismo, de mais dificuldades. Porque eles fazem o processo. Essas últimas eu sou um cara que tem muito. Eu vou em tudo que é manifestação desde muito novo e nunca parei de ir, continuo rindo agora. Eu fico revoltado, cara. Naquela época nós vivíamos um período de mais democracia, foi pós-Constituição de 88. A gente tinha direito de se expressar. Hoje não, hoje a gente está tendo uma polícia militar agora mais grave, ganha por ideologia fascista, bolsonarista. Ontem eu fui numa atividade dos Correios no centro do Rio, que era uma carreata. Cara, os PM lá, eles não queriam que o som funcionasse, fizeram uma confusão na passeata inteira, entendeu? Então vocês viram que eles já estavam incorporados àquele discurso, entendeu? Então eu acho que hoje é um momento mais difícil, que é um momento de mais autoritarismo. O Arthur, Peter, antes da Abel falar, disse que o vídeo está no ponto. Vamos botar minha resposta a esse picareta desse Alan dos Santos, que eu estou até por aqui hoje. Coloca aí. Põe ao vivo aí, Arthur. Tá sem som, Arthur. Tá sem som, Arthur. Arthur, tá sem som, eu acho que tem que voltar. Não, ainda não. Tá sem som ainda. Então a gente bota depois. Vamos ver o que eu...
Vamos ver o que que o Arthur vai conseguir organizar. Eu vou perguntar agora rapidamente para a Bel, então. Bel, você hoje, você é formada, né? Você é jornalista, tá estudante de biblioteconomia agora na Unirio, mas você veio de uma universidade privada, né? E eu vim de uma universidade que, por mais que seja que ela é federal, eu sou formado na rural, ela veio no mesmo pacote que veio vários projetos que permitiram a entrada das pessoas ao ensino superior, principalmente da classe trabalhadora, né? Que foi aquele pacote que veio com o Plano Nacional de Educação, com o Reúne, com o ProUni, etc. Então eu só pude fazer a universidade depois do Reúne, criou meu curso na minha universidade que eu fiz, foi um legado muito importante do governo do Dilma. E foi uma pauta dos estudantes, né, que foi elevada pelos estudantes para o governo federal na época. Eu queria que você comentasse, então, um pouco dessa sua experiência, que você vê hoje como pessoa dentro do movimento estudantil, participante dessa atuação, como você vê essa transformação em como, sendo uma pessoa que já foi de uma privada, que hoje está na Unirio e tudo mais. Eu fui não só aluna da Estácio, né, aluna de privadas, mas eu fui aluna da Estácio com 100% de fiéis sem fiador. Então, eu também fui atingida por essa política aí desse pacote de democratização do ensino, né? A gente, inclusive, tem muitas fake news, né? Não adianta, agora tudo tem fake news, sobre como foram criadas essas medidas. Aí a galera fala sobre, mas o FIES já existia e tudo mais. Gente, ok, a gente sabe que o FIES já existia. Mas o FIES ele foi reformulado no governo Lula pelo Haddad. É muito importante falar isso. Essa reformulação foi o que me permitiu ter 100% de bolsa no FIES e sem fiador. Se eu precisasse de fiador para fazer minha faculdade, eu não teria feito até agora, eu não estaria formada, né? E é muito importante a gente avaliar e ver que os cortes na educação, eles também afetam os alunos de universidades privadas, porque eles afetam ProUni, eles afetam FIES, e eles afetam com que que são programas que permitem que os alunos que são, de fato, os filhos da classe trabalhadora possam ter os seus diplomas e possam estudar, porque a gente, dentro da universidade privada, tem uma realidade onde a galera que estuda, a grande maioria estuda de noite, né? A galera que vai trabalhar de dia e vai estudar de noite, que é essa galera que consegue uma bolsa, que consegue um ProUni, que é a galera mais de baixa renda, de fato, né? Não tem uma grana para pagar um bom colégio, para poder fazer o vestibular e passar numa federal ou numa estadual. E a gente tem tido percas e cortes na educação que têm afetado diretamente as universidades públicas e diretamente também as universidades privadas. Às vezes a gente não se atenta tanto a isso, que as políticas públicas de democratização do ensino dos governos do PT tiveram, e a gente não se liga muito bem que as universidades privadas também têm uma galera que é a galera pobre que está trabalhando para pagar a faculdade lá com a sua bolsa, e que é uma galera que perde essas assistências e essas formas que foram criadas para poder mais pessoas conseguirem fazer suas faculdades e se formar. E a gente, com todos esses ataques, a gente teve uma vitória muito grande, que foi o Fundeb, né, a aprovação do Fundeb permanente, que é o que vai aí dar um impulsionamento do ensino básico. E agora eu acho que é o momento da gente brigar pela revogação da PEC que limita os gastos, saúde e educação, porque a gente precisa de educação para a gente conseguir avançar. A gente só vai conseguir avançar novamente no nosso país o dia que a gente tiver novamente uma grande democratização do ensino, e com todos esses cortes e todos esses vetos que a gente tem na educação, todas essas mentiras que espalham sobre as universidades federais, que não vai ser que a gente vai conseguir. Então, nossa luta agora que a gente conseguiu aprovar o Fundeb é lutar para a gente cancelar essa PEC do teto de gastos, que é que é uma grana muito importante que a gente precisa ter para as universidades funcionarem, produzirem pesquisa e serem úteis para toda a sociedade que está em volta dela.
E é importante você lembrar da PEC do teto de gastos, porque na época da PEC teve uma grande mobilização estudantil, ocupações Sim. pelo Brasil inteiro. Eu fui um dos que foi lá para Brasília naquela votação, que a gente foi covardemente atacado pela Polícia Militar do Distrito Federal. Eu lembro que tinha até bomba de gás sendo jogada do helicóptero. E nesse cenário eu lembro muito bem, Lidberg, de você como senador lá na linha de frente, Eu era senador, eu estava lá. atuando contra a PEC do teto de gastos. E a Paula Ramos Ferreira aqui, ela comentou o seguinte: é importante lembrar da universidade aberta no Brasil no governo PT. Eu fiz pós-graduação na UF através desse programa. No governo do PT, eu também tive a oportunidade de ser professora pesquisadora com bolsa da CAPES. Olha, as histórias que se multiplicam, principalmente aqui, Lindbergh, aqui a gente também, além de ter as universidades mais próximas aqui da Zona Oeste, a gente também tem a UESO, tem as privadas que são muito presentes, tem a Rural, que não é na Zona Oeste, mas é bem pertinho, é de Seropédica, é bem pertinho aqui, que inclusive foi a minha opção, e a UESO, que é uma universidade que também tem acesso pelo Enem, né, e ela, que é outra ferramenta que também ajudou muito a democratizar o acesso ao ensino superior, e a gente vê como que um governo voltado para a educação, que investe em educação, transforma realmente a vida das pessoas. Acho que o Arthur tá pronto com um vídeo aí pra gente assistir. Tá pronto, Arthur? Tô sim. Coloca aí então pra gente assistir. Pessoal, vocês lembram daquele picareta Alan dos Santos, do Terça Livre, ligado a Bolsonaro, que fugiu do país, está foragido, porque está implicado até o pescoço naquele inquérito feito pelo Supremo em relação a fake news? Pois bem, hoje eu fui surpreendido. O pessoal me mostrou aqui uma postagem no Instagram dele e outra no Twitter, dizendo assim: quem faz disparo em massa? Aí dizendo que eu fiz um disparo em massa que chegou até ele. Como eu não faço disparo em massa, eu fui atrás. Sabe o que eu descobri, pessoal? Tá aqui. Ele tá como filiado ao PT. Isso é mais uma fraude feita por eles. Alan Lopes dos Santos, dia 4 de abril de 2020. Tá aqui o CPF, o título de eleitor, o telefone 054 98411 7489. Isso é mais uma fraude desse picareta impostor. Pessoal, vamos denunciar ele no Instagram, no Twitter, não vamos aceitar isso. E ele saiu do país, mas eu aviso, ele vai responder mais um processo na justiça por essa fraude. Ô Peter, eu na verdade eu estava aqui engasgado com esse cara aqui, cara. Esse cara aí, não é brincadeira o que fez hoje. Hoje ele divulgou meu telefone para tudo que é lugar, para esses bolsominions inteiros, né? E você veja, ele tentava fazer uma acusação que era ali, era como se eu estivesse fazendo disparo em massa. É aqueles caras, eles fazem tudo e querem acusar os outros. Aí eu tive que mostrar que eles fizeram uma fraude nessa filiação. A filiação do PT hoje é pela internet, né? Eu não sei o que aconteceu, mas ele só recebeu porque ele estava ali. Mas é um canalha, gente da pior espécie. Pensar que esses caras, né, Bel, ganharam a eleição fazendo isso, mentira, fraudes, é uma usina de fake news. Agora, a Bel estava falando e você também, Peter. Nos nossos governos, a gente fazia o contrário. A gente tentava mostrar e ganhar pontos com a população, não era inventando treta, era fazendo concretamente. Bel, as vagas das universidades públicas, nós não tínhamos 300 mil vagas nas universidades públicas, universidades federais. Foi para 1.370.000 vagas. Sabe quantos por cento de negros e pardos tínhamos nas universidades federais? 6%, isso em 2001. Sabe para quanto saltou? 46%. Isso é uma vitória muito grande, porque, na verdade, as universidades brasileiras amplificavam a desigualdade. Era um filtro que dificultava para o filho do trabalhador, para a juventude negra, morador das periferias. O que a gente fez foi inverter, né? E hoje nós temos uma primeira geração de médicos negros, de engenheiros negros, de educadores negros. Isso foi uma conquista muito grande. E, Bel, e você representa muito isso como presidente da OEE, porque também você representa
essa transformação que houve no ensino público, mas também em relação à possibilidade de acesso ao ensino privado. Entendeu? Eu acho que você, por isso que quando eu digo que o próximo ano vai ser um ano de mobilizações estudantis, mas você é a cara, é a pessoa que personifica, por isso é presidente da UEE, essa coisa forte que tem na universidade, essa diversidade dessa nossa juventude, e que essa turma, Peter, eu não tenho dúvida de dizer, é uma turma que vai estar contra Bolsonaro, né? Você veja em todas as pesquisas, onde é que Bolsonaro está pior? Jovens, mulheres e negros. É aqui onde Bolsonaro está pior. É onde tem mais resistência, né? Eu quero agradecer muito essa participação aqui. Eu daqui a pouco tenho que sair, porque eu estou no meio dessa confusão aqui, viu, meu? Eu daqui a pouco eu vou ter que sair por causa, mas vocês podem continuar, mas por causa disso aqui eu vou ter que ligar, vou ter que responder e imprensa, estou tendo que articular com vários grupos, estou tendo que pedir para as pessoas entrarem denunciando a página desses caras lá no Instagram e no Twitter, porque isso é muito importante. Quando você denuncia, você pode derrubar a postagem, tá? Inclusive, Lindbergh, eu já coloquei aqui o link para a galera denunciar aqui. Entra lá, denuncia. Eu já fiz a minha parte aqui, já denunciei além da filiação fraudada, mais uma fake news aí, dizendo uma coisa que dispara em massa, que não existe. E nesse cenário, Lindbergh falou muito sobre o ano que vem e tudo mais, mas eu sei que já tem alguma movimentação aí rolando. Tenho visto muito a atuação do DCE-UERJ, principalmente, que é a nossa grande companheira da juventude aí, Amanda. Então, eu queria que você, Bel, comentasse um pouquinho sobre o que está rolando aí já nesse momento. Aproveitar que a galera está denunciando lá essa página, essa postagem aí do Alan dos Santos, para dizer um pouquinho para a gente o que está rolando aí de mobilização, o que está rolando de assistência estudantil nesse tempo de pandemia. A gente sabe que muitas universidades se preparam para dar aulas remotas. E nesse momento, como é que você vê aí essa organização do movimento estudantil? A gente tem tido uma luta muito grande contra os tubarões de ensino, sempre, né? Complexo, difícil, muito complicado, mas a gente conseguiu aqui no Rio de Janeiro sancionar uma lei que garantia até 30% de desconto para os estudantes de universidade privada, que foi muito importante, mas aí os donos de universidades privadas foram recorrer lá no STF para derrubar a nossa lei. Não está sendo fácil, mas a gente segue na luta. A UERJ, o DCE da UERJ é um DCE de muita luta, que é assim, sensacional. A UERJ agora abriu um edital que vai dar 8 mil tablets para a galera poder estudar de forma remota, né? Na Unirio a gente tem um interventor, mas... Oi? Bel, perdão. Lá tem um reitor maravilhoso, que é o Ricardo Lodi, que foi eleito pela comunidade. Né? E tem um DCE também muito combativo. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Luan, a Amandinha que você falou, Peter, e o Luan, que é coordenador geral, que é lá do DCE de São Gonçalo, um cara do Movimento Negro, um cara muito bom, né, Bel? Vai lá, Bel. Desculpa te... Nada, a nossa galera do DCE da UERJ merece todos os elogios possíveis, eles são maravilhosos. A UERJ, inclusive, foi a minha primeira atividade depois de eleita presidenta da UEE. Eu falei, gente, só falta eu estudar aqui, né? Que eu vivo na UERJ. Tô na UERJ direto. Toda hora tô eu na UERJ. Era mais fácil tu me encontrar na UERJ do que na Estácio. E aí, o reitor de lá é maravilhoso. A galera da UERJ, assim, as pró-reitorias da UERJ como um todo são incríveis. A gente tem super diálogo, a gente consegue sempre conversar e articular para que seja feito da melhor forma para todo mundo, para toda a comunidade acadêmica, né? Na Unirio o negócio é um pouquinho diferente, onde eu vou estudar agora. Lá tem um interventor, né? A história lá é bem complexa, mas de qualquer forma foi aprovado também um auxílio para os estudantes para poderem, nesse momento, começarem as aulas remotas, né? Ainda estamos com alguns problemas, a pró-reitoria está exigindo o CAD único, mas a gente sabe que o CAD único é um negócio complexo, quem não tem, não está conseguindo tirar, porque tem que ir na sua cidade natal, e a gente sabe que tem gente que vem do interior para cá e não está conseguindo voltar, mas enfim, a bolsa foi aprovada,
e agora está nos processos de instalação, né? E aí, para além disso, a gente tem feito um debate muito grande através da UAE, a gente fez um fórum de universidades públicas, a gente em breve vai lançar 2 documentos. O primeiro é um documento de memória mesmo, de tudo que aconteceu nesse momento de ensino remoto, de todas as lutas, de todas as universidades do nosso estado. A gente acha importante que esse documento exista para que as gerações futuras vejam o que aconteceu, vejam o que foi a nossa luta, vejam o que foi a pandemia do coronavírus nesse momento. E o outro é uma carta com propostas que a gente acredita que sejam essenciais, e aí a gente tem esse diálogo com os DCEs, tanto de universidades privadas quanto das públicas, as federais e as estaduais, para poder tirar as propostas de assistente estudantil que contemplem a maioria dos estudantes, né? A gente sabe que internet não chega em tudo quanto é canto, a gente sabe que não é todo mundo que tem internet boa, não tem aparelho para fazer, e quando tem internet, tem um notebook que contemple, não tem lugar em casa, né? A gente sabe aí que a realidade é de morar com muitas pessoas e não ter um canto para você sentar e se concentrar na aula remota, fora os alunos que simplesmente não se adaptam. Eu sou uma que não suporto a aula remota, a aula EAD nunca foi comigo, a Estácio sempre me obrigou a fazer e eu sempre fui péssima, porque eu não consigo, não me adapto, eu gosto de sala de aula, eu gosto da interação, enfim. Mas essas são algumas das lutas que a gente vem travando sobre assistente estudantil, e a gente também está com uma PL do deputado Alencar de São Paulo, que é do PT, sobre uma bolsa para os alunos de universidade privada, e aí a gente tem conversado para que seja retroativa desde o começo da pandemia. E aí os alunos de universidade privada receberiam esse auxílio para poder quitar as suas mensalidades, e seria algo retroativo desde que ele comprove que ficou sem renda aí nesse processo de pandemia, desde que o status da pandemia foi instaurado. E essas são algumas das coisas que a gente tem fazendo, articulado, conversado, mas tem muita coisa para fazer ainda. Com certeza. Ô, companheiros, eu Peter, lembro... Diga. Eu vou ter que Desculpa, Peter. Eu vou ter que me despedir de vocês, viu, cara? Porque hoje o dia tá completamente... Eu tô aqui, eu tive que montar... Eu tô aqui, a Márcia tá ali, o Gabriel, tá o Pedro Luiz aí. A gente teve que montar um gabinete aqui na hora para responder esse rolo. Eles que estavam na casa deles vieram para cá. Nós estamos no meio de um terremoto, cara. Pedindo para as pessoas nos defenderem, derrubar as páginas, tá? Então eu vou pedir desculpas a vocês. Eu já tinha falado pro Peter que eu ia ficar uns 20 minutos, mas ficamos 40 minutos. Bel, eu te amo, você é maravilhosa. Também você te amo. Da UE, incrível. Peter, você também, eu só tenho que agradecer tudo que vocês estão fazendo aí em Campo Grande. Vai surgir uma nova esquerda, um novo PT aí com esse trabalho que está sendo feito. Vou mandar um abraço pro Arthur, pro Eula e pro meu grande general de Campo Grande aí, que é o Walter Veríssimo, que é o grande comandante central. Dá um abraço pro Dodó e presidente da Zonal também, tá? Valeu, Peter. A gente que agradece a Lindbergh. A página da gente continua com vocês aí. Continuem, tá? Força aí, Lindbergh. A gente está contigo, viu? Eu não... Deixa eu te contar. Tem uma especialidade, uma coisa que eu não tenho medo, que é de brigar com esses bolsominions. Isso aí você fica tranquilo. Aqui eu não me abato em nada. Eu vou pra cima deles. Valeu. Valeu, companheiro. Tchau, querido. Valeu. Ô, Bel, vamos continuar aqui um pouquinho, então. Preciso me recuperar, gente. Ganhei um Eu Te Amo do Lindbergh assim, de graça. Rapaz, nem fala. Vou salvar para guardar para os meus filhos verem, gente. Olha isso. Cortar a parte do vídeo certinho e falar assim, isso aqui, ó, Sim. Ó, mamãe aqui, ó, com o lindinho. Com certeza. Você sabe que eu já contei essa história pro Lindbergh, mas falei agora de mamãe e lindinho. A minha mãe vai me matar, né? Mas eu tenho que contar essa história aqui. Uma vez, rapaz. Uma vez, assim que o Lindbergh estava saindo da prefeitura de Nova Iguaçu, ele foi disputar a eleição. E aí a minha mãe quis ver o horário eleitoral dele, né? Só que eu tava vendo alguma coisa de televisão, eu era pequeno. Aí ela falou assim, tira daí, bota no horário eleitoral. Aí, mas por quê? Ela, porque o lindinho vai aparecer.
Aí, desde que eu contei pra minha mãe que eu tinha contado essa história pro Lindbergh, ela desde então me matou, mas eu não podia deixar de contar essa história aqui, porque ele é uma inspiração, uma coisa que eu trago, assim, esse tipo de memória, que eu era pequeno, mas eu lembro desse tipo de coisa. E o que me faz mais lembrar, quando eu fui perguntar pra ela quem era e tudo mais, que eu também parei pra assistir lá aquele horário eleitoral, eu percebi que era um cara que estava vindo aí do movimento estudantil, que foi liderança, que ajudou a derrubar um presidente numa situação que estava ingovernável naquele momento, aquela grande mobilização e tudo mais. Então, o que eu vi ali? Eu lembro que quando eu fui crescendo e fui tomando essa consciência política, principalmente depois que eu fui do Grêmio Estudantil na minha escola, que eu comecei a conversava muito com os professores, a galera daqui da Regional 5, do CEP, muito, muito boa, do Simpro também, a galera tem um diálogo muito bom, então eu conversava com os professores e tudo mais, eu comecei a me enxergar numa liderança que inspira, né? E agora, com certeza, eu vi assim, uma mensagem tão acalorada, assim, ele chegar e dizer pra você, assim, a pessoa que você vê pela televisão, chega pra você e fala, pô, eu te amo, Bel, que não sei o que, dá um quentinho no coração, Não, né? é muito louco mesmo, porque quando eu entrei no movimento estudantil, todo mundo sabe quem foi o Lindbergh no movimento estudantil, né? Então, é um dos presidentes mais notórios da UNE que a gente teve, de todos os tempos. Então, há um ano atrás, quando o Lindbergh apareceu no Congresso da UEE, e falaram assim pra mim, Lindbergh quer falar contigo. Eu falei, comigo? Mas esse homem nem sabe quem sou eu, gente. Você é tão maluco? Como assim o Lindbergh quer falar comigo? E aí o Lindbergh veio falar comigo. O Lindbergh, ele é sempre muito cheio de energia, ele é sempre muito vivo. E ele me abraçou, ele, Bel, que não sei o quê, parabéns, vai dar certo, que não sei mais o quê. E, assim, é um negócio muito louco a gente poder ter uma relação tão próxima, de uma troca tão bonita com alguém que é uma inspiração pra gente na luta. E ontem eu compartilhei a foto que o Lindbergh colocou nas redes dele comigo sobre um ano, né, de gestão da UE, e eu falei justamente isso. É muito bonito, muito inspirador a gente poder ter essa troca tão próxima. O Lindbergh é uma pessoa que eu mando mensagem no WhatsApp, esse WhatsApp que o bonito aí, que a gente não pode ficar nem falando muito nome para não dar confiança, falou que é disparo em massa, gente, esse é o número privado do Lindbergh, que eu mando mensagem para ele me responde, sabe? Me manda áudio. Então, assim, é uma coisa muito louca, uma troca muito bonita, é o que dá vontade de continuar, sabe? A gente vê quadros como o Lindbergh, que não esquece de onde ele veio, não esquece a base que ele construiu e continua ajudando a gente sempre no movimento estudantil. Eu acho isso real muito. Vou te dizer, Bel, que assim, realmente esse número é assim mesmo. Inclusive a minha esposa, a Natália, né, inclusive, manda um beijo pra ela aqui, que ela tá sempre no nosso backstage aqui, ajudando pra caramba na divulgação da nossa live. Ela, às vezes, o Lindbergh manda áudio pra ela, aí ela vem me mostrar falando assim, olha, ele me mandou um áudio, você já recebeu essa mensagem dele? Não, né, porque eu recebi primeiro. Ela adora brincar comigo em relação a isso. O Giovanni Ferreira aqui comentou PT sempre, boa noite, Giovanni. Walter Leitura, PT sempre, com certeza. E nessa vibe do PT sempre, nessa onda do PT sempre, eu lembro que eu tenho gostado muito de construir o Partido dos Trabalhadores enquanto juventude, tenho me identificado muito com esse partido, porque eu lembro, Bel, dos 40 anos do PT, naquele encontro do Lula. Saudade. Nossa, saudade. Que coisa. Nem parece que foi esse ano, né? Foi esse ano isso, gente. Foi começo do ano. Pois é, nem parece, cara. Mas o importante é que eu lembro que nesse dia, no encontro do Lula com o Mujica, eles falaram muito de juventude, né? E eu tava ali pertinho do palco, eu olhava pro lado assim, eu via a JPT, aquele bandeirão com aquela bateria maravilhosa tocando e pulando e se animando. Lindo. E eles falando de juventude, da participação da juventude na política, da participação dos estudantes na política, e eu me encontrava muito ali, eu percebi que logo depois a gente saiu desses 40 anos, a gente veio fundar o Núcleo Dona Chica, né? E aí, a gente em discussão aqui do Núcleo, a gente comentou assim, poxa, falaram tanto sobre a atuação da juventude, por que não a gente colocar aqui como coordenador geral uma pessoa de juventude e tudo mais, e aí nessa surgiu o nome do nosso companheiro Fernando Simões, inclusive um abraço para o nosso coordenador geral aqui do Núcleo. O Arthur também me convidou, a gente compondo junto com a Ingrid e tudo mais. Tem o Walter, que é o nosso jovem de espírito de coração, que está sempre conosco, um grande comandante, mas o núcleo
ele vem muito dessa ideia, né, dessa participação, e como que é importante, né? A gente cruza hoje na universidade, eu entrei com 17 anos na universidade, a gente cruza hoje com muita juventude que tem a opção de, às vezes, entrar, não se encontrar, então trocar o seu curso, até se encontrar na universidade, porque antigamente tinha aquela coisa, né? Os meus pais, eles sempre comentavam aquela coisa, você vai entrar, mas tem que escolher de fato, porque você não pode ser que você não tenha outra chance. E o PT mostrou que a gente pode ter outra chance, entende? A gente pode, às vezes, escolher sair de uma universidade e ir para uma outra universidade que nos contemple, que nos faça mais feliz, atuar onde. Parece que o Peter travou. Acho que deu uma travada. Voltei. Alô? Tá me ouvindo? Oi. Tô ouvindo. Eu tinha Problema voltado. técnico aqui rapidamente. Vou sair de novo. Tchau, tchau. Por isso que a aula remota vai dar certo. Pois é, olha a coisa aqui. Aqui em casa são um monte na internet. Então, só para terminar o que eu vi. Você tá me ouvindo? Tô sim. Então, eu acho que eu me perdi um pouquinho, mas enfim, você atuar. Lembrei. Hoje em dia, quantos pré-vestibulares populares, por exemplo, são criados a partir da juventude que às vezes se forma em administração e vai ajudar a administrar um pré-vestibular, se forma em comunicação social e vai fazer a comunicação de algum coletivo, de algum pré-vestibular popular, de algum centro social. A galera que se forma em professor, assim como eu, faz licenciatura, consegue atuar para colocar mais gente dentro da universidade, por mais que as vagas estejam sendo enxugadas. A gente vê hoje cortes atrás de cortes na educação, desde o governo Temer, desde o golpe que a Dilma sofreu, e mesmo assim a gente está na luta. E aí, nessa perspectiva de luta e de assistência estudantil, de ajudar a permanência, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que está o lance do passe livre, como é que ele ficou aí durante a pandemia, se tem alguma coisa olha. ainda. Olha, sabe, esse passe livre, complexo, difícil. Eu converso com as pessoas que foram do movimento estudantil antes de mim, as pessoas de gerações passadas, e todo mundo me fala a mesma coisa. E passe livre estudantil, isso aí é velho, minha filha. Isso daí a gente briga há 30 anos já pela mesma coisa. A gente dá um passo para frente, 2 passos para trás, aí 2 para frente, mais 1 para trás, e a gente segue nesse cabo de guerra porque a gente nunca consegue consolidar de fato uma política pública que se refira ao transporte dos estudantes, né? E aí, no começo, a gente teve um corte muito grande dos alunos, adivinha, da universidade privada. Aluno de universidade privada sempre se ferra um pouquinho mais. E eu, no espaço que eu tô de visibilidade, eu sempre falo isso, porque às vezes eu sinto que a gente fica um pouquinho excluído de algumas discussões, né? Então é sempre bom falar que o aluno de universidade privada não é todo mundo riquinho, legalzinho, que vive a graduação às mil maravilhas. A gente sofre muito, tipo, demais. E aí a gente chegou a ter algumas reuniões com a Secretaria de Transporte antes da pandemia, né, antes de trancar tudo, antes da quarentena. Veio a quarentena e com a quarentena o bilhete único foi cortado, totalmente. Por motivos óbvios de que é para ficar dentro de casa, não é para ficar indo para a rua, né? Só que aí no Rio de Janeiro, a gente começa a ter flexibilizações. Com essas flexibilizações, as pessoas começam a precisar voltar aos seus estágios. Com a volta aos seus estágios, as pessoas precisam voltar a precisar do bilhete único universitário, que está escrito lá no decreto que o bilhete único universitário não é só para ir para a universidade, ele é também para ir para o estágio, ele é também para fazer atividades extracurriculares, que inclusive sem as quais a gente não se forma, porque a gente precisa de um número X de horas complementares de X segmentos diferentes. Então, a gente vem cobrando a prefeitura, a gente vem fazendo reuniões com os vereadores para a gente saber como que a gente faz para restituir o bilhete único para essa galera que voltou às suas atividades de estágio e que não tem o que fazer, né, gente? Tem que estagiar porque a vida tá dura, tá difícil o emprego, tá difícil o estágio. A gente tem mais de 1 milhão de desempregados no Rio de Janeiro.
a sua maioria é juventude, então quem consegue um estágio, quem consegue um emprego, agarra isso com unhas e dentes, porque não tem muito o que fazer, né? E essa galera precisa do seu bilhete único restituído. A gente manda e-mail para a prefeitura e para a Secretaria de Transporte sem sucesso, porque eles nunca querem falar com a gente, o Crivella nunca atendeu a gente, ignora como se a gente fosse nada, e a gente segue na luta, segue brigando, não só para a gente ter o nosso bilhete único de volta, o que foi tirado no começo do ano, mas pelo bilhete único intermunicipal e intermodal. A gente sabe que quem mora na Zona Oeste, não, só ônibus não contempla, precisa pegar trem, precisa pegar mais de 2 conduções para ir, mais de 2 conduções para voltar das suas universidades. Eu, por exemplo, morei em Santa Cruz até começo do ano e passei por uma universidade que é na Urca, aonde, na minha vida, que eu ia conseguir de Santa Cruz para Urca usando só 2 ônibus. Mas nem se eu quisesse muito, né? Nem se eu quisesse muito. Então, assim, o bilhete único que a gente tinha, ele já não era o ideal. Ele já não era o que contemplava os estudantes mais pobres. Ele já não era o que contemplava os estudantes da Zona Oeste. Ele já não era, entendeu? Mas passou a ser pior do que já estava. E a gente agora segue na briga e na luta para que a gente consiga não só restituir o que foi tirado de nós no começo desse ano, mas principalmente por um bilhete único que de fato contemple a todos e todas que precisem e que seja intermunicipal e principalmente intermodal. Olha, Bel, vou aproveitar aqui para dar um recado. A gente teve uns problemas técnicos hoje. Infelizmente não conseguimos manter a transmissão pelo canal Capilaridades, que é o nosso canal parceiro aqui, canal idealizado pelo nosso companheiro Euler Costa, aqui da região. Mas nós iremos baixar esse episódio do seminário, iremos postar lá, iremos estar divulgando para quem não conseguiu assistir. Então, se você quer mostrar para alguém, se você acha que está sendo proveitoso, se você tem principalmente um amigo que está ali numa universidade, ou então que está querendo entrar por universidade, que está querendo saber sobre a assistência estudantil, está querendo saber sobre as últimas atuações políticas e tudo mais, temos aqui ninguém menos do que Bel Bezerra, nossa presidente da União Estadual dos Estudantes, que está tirando todas as dúvidas. Então fica ligado, curta a nossa página, compartilha esse vídeo, que você vai receber a notificação quando a gente postar essa mesa sobre a atuação política do movimento estudantil na íntegra no canal Capilaridades no YouTube. O Walter Leitura comentou assim, mandou um recado pra gente. Eu fico orgulhoso dessa juventude. Aproveito para parabenizar e enviar um abraço para Fernando Simões, Ingrid Nascimento, Arthur Luiz, Ângelo Peter e Natália Assunção, extensivo a todos e todas companheiros e companheiras que participam do Núcleo Dona Chica do PT de Campo Grande. É um amor esse Walter, um grande lutador que está com a gente aí. Muito obrigado pelo carinho, Walter. E, Bel, eu queria te perguntar, então, uma outra coisa que para as pessoas que estão assistindo a gente deve ser muito interessante, principalmente para quem entra em universidade privada. Rolou um processinho aí, né? Rolou uma treta onde tinha cobrança de taxas abusivas pela pandemia, né? Eu vi uma mobilização da UE em torno disso, aquela cobrança, cobra ou não cobra, o que é justo cobrar, o que é injusto, até mesmo porque tinha muitas universidades privadas. Eu lembro que mesmo depois da lei com a cobrança de taxas abusivas, ainda tinha universidade privada que cobrava por histórico, que cobrava por uma impressão... Declaração de matrícula, meu amor. Eu pagava na Estácio R$20 para uma declaração de matrícula. Exatamente. Como é que está esse processo? Fala pra gente aí, pra pessoa que é de universidade privada ficar ligada. Tem muitos amigos e amigas minhas que fazem universidades privadas que estavam reclamando muito disso durante a pandemia, no início da pandemia principalmente, essa relação aí. Se você puder esclarecer para essas pessoas aí, seria muito bom. Então, o que acontece? A gente conseguiu aprovar a lei das taxas abusivas aqui no Rio de Janeiro, né? Foi uma luta muito grande do movimento estudantil. Na época, eu estava na presidência do DCE da Estácio, então eu acompanhei a UE, acompanhamos e tal, para a gente conseguir essa vitória. Demorou um pouquinho para a Estácio aderir, mas a Estácio agora aderiu. São poucas as declarações, são declarações mais específicas que eles pedem, que eles cobram, mas declaração de matrícula, declaração para pedir bilhete único universitário, porque a declaração para pedir bilhete único universitário é uma declaração bem específica, tem que ter um monte de palhaçada lá, não sabe. Mas, enfim, é importante dizer o que são cobranças abusivas, o que a gente considera cobrança abusiva, né? Porque
às vezes a gente fala e a galera fica meio perdida. A gente considera a cobrança abusiva aquelas coisas que a gente acha que não tem necessidade de ser cobrado. Por exemplo, declaração de matrícula. Quando eu entrei na Estácio, eu pagava R$ 20 por uma declaração de matrícula, que era um papel para a faculdade falar que eu estudo lá. E eu tinha que pagar R$ 20 para a faculdade me dar um papel dizendo que eu estudo na universidade, sendo que a mensalidade já era um absurdo de cara, né? Então, essas coisinhas, declaração para o bilhete único universitário, eu tinha que pagar R$ 20 para poder a universidade me dar uma declaração dizendo que eu tinha o FIES 100% para eu pegar o meu bilhete único. Então, assim, eram essas cobranças que a gente achava totalmente fora da casinha. Hoje em dia a gente tem uma lei, que eu não lembro de cabeça o número, mas eu posso procurar e posso depois passar para vocês. A gente tem uma lei aprovada que impede que as universidades façam essas cobranças. A gente sabe que a fiscalização não existe. Com isso, as universidades não aplicam o que elas deveriam aplicar, inclusive os descontos que a gente conseguiu aprovar a lei da redução das mensalidades durante a pandemia. E aí, gente, como que resolve isso? Denunciando. Rede social tá aí para isso. Denuncia, faz denúncia no Ministério Público, faz denúncia no Twitter, xinga muito no Twitter, tem gente que acha que não resolve. Resolve sim, xingar muito no Twitter resolve sim. Se for pro Trend Topics do Twitter, resolve pra caramba. A gente fez uma semana de luta pelos professores e alunos das universidades privadas na Uni, onde a hashtag que a gente subiu foi parar nos Trend Topics do Twitter e a Uni foi procurada por jornal e o caramba. Então, assim, xingar muito do Twitter, se for da forma certa, resolve sim, senhor. Então, mandar denúncia para o SAC da universidade, mandar denúncia para o MEC. Denúncia para o MEC resolve bastante coisa, porque se o MEC... Atualmente é um pouco mais complicado, que o MEC tá meio esquisito, né? Mas o MEC, quando ele recebe muitas denúncias sobre alguma coisa, eles vão fiscalizar a universidade, eles multam a universidade. Então, quando mexe no bolso, aí os tubarões do ensino resolvem resolver o problema que está gerando gasto, né? Então, esse tipo de institucionalização do problema, às vezes é ruim, mas é o que resolve em alguns casos. Então, façam denúncias, podem procurar a gente da UE, a gente está à disposição, a gente pode ajudar a dizer aonde reclamar e para quem reclamar e para quem fazer essas devidas denúncias, mas como não tem fiscalização, é só com a mobilização dos alunos mesmo que a gente consegue fazer com que a lei seja cumprida. Olha, Bel, o nosso companheiro Dutra colocou aqui grande bate-papo com os companheiros Lindbergh e Bel. Boa noite, Dutra, obrigado aí. Dutra maravilhoso. Com certeza. O Walter mandou aqui, Ângelo, vamos trazer a Bel para o núcleo Dona Chica. Eu acho que... Agora eu tô morando longe, gente. Não tem problema, a gente vai até você. Infelizmente revelaram o nosso plano. Mas falando sério agora, eu vou colocar aqui, além do canal Capilaridade, que é o nosso parceiro, para você aí que está nos assistindo, siga aí o canal Capilaridade, fortaleça os canais de esquerda de informação para que não ocorra o que está acontecendo agora. Quanto mais força a gente tiver, menos do que esse rapaz aí, para quem não acompanhou no início, aí o nosso companheiro Lindbergh até precisou se ausentar depois de um tempo de live, por conta que ele está sofrendo ataques na sua rede, no seu telefone pessoal de WhatsApp, está sendo acusado de disparo em massa pelo próprio número pessoal que ele usa, porque um influenciador aí, vamos dizer assim, de direita recebeu uma mensagem... Foragido da polícia, né? Foragido, né? Que fugiu. Me lembra o Entraub, ele. Me lembra o Entraub. Depois a gente pode falar um pouquinho do Entraub. Ai, meu Deus. Esse foragido da polícia aí, que saiu fugido depois de tantas denúncias, postou como se o Lindbergh tivesse feito disparos em massa, sendo que o Lindbergh só conseguiu acesso ao número dele porque ele tem uma filiação fraudada no Partido dos Trabalhadores. O cara se filiou ao partido, tem todos os dados dele. No final, eu acho que até para quem não acompanhou, o Arthur, a gente podia passar aquele vídeo de novo daqui a pouquinho, para quem não acompanhou entender um pouco a situação. Mas voltando ao assunto, tem o canal Capilaridades aqui, que fortalecendo as redes sociais das nossas influências de esquerda, a gente também fortalece as nossas redes.
E aí, inclusive, esse seminário surgiu de uma ideia do nosso companheiro Euler para fortalecer as nossas redes. Está sendo muito prazeroso estar construindo ele. E eu vou colocar aqui também, além do perfil do Lidberg, eu vou colocar o seu perfil, que aí que se alguém estiver assistindo a gente, tiver alguma dúvida em relação ao EE, tiver alguma dúvida em relação a onde cobrar, como institucionalizar e tudo mais, eu vou jogar batata para você. Você está aí no ME, no Movimento Estudantil, e você vai resolver essa parada que eu sei que você mata no peito e bota a bola na grama e marca o gol. Você falou um pouquinho do Crivella, você falou que o Crivella não atende ao EE e tudo mais, ele foge da UEE, porque ele sabe que a UEE tem um histórico de luta muito forte, mas eu queria te dar um recado assim otimista, né? O recado que eu te dou é que daqui a pouquinho a gente não vai precisar mais se preocupar com isso, que vai ser a Benedita. Ai, tomara. E a Benedita Tomara. com certeza vai nos ouvir. Tomara! A Benedita gosta de mim também, então acho que estamos no lucro. Nossa, rapaz, vou te falar, a Benedita é de uma simpatia também, uma pessoa que eu tenho certeza que se ela tiver a prefeitura com ela, vai ser uma gestão maravilhosa de ser exemplo, assim como o Maricá está sendo exemplo hoje, durante a pandemia. Com certeza a Benedita faz com a cidade do Rio de Janeiro uma recuperação enorme. Então, para você que não está sabendo, Benedita da Silva, pré-candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores, com um projeto incrível, vale a pena conhecer, entrar nas redes sociais dela, já vou colocar aqui as redes sociais da Benedita e também da UEE. Mas a gente falou um pouquinho do Entraub, o Euler já mandou aqui, ó, será a Benedita, tá certo. A gente falou um pouco do Entraub, comparando ele aí, que é outro foragido, né? E eu queria... né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi a relação aí do movimento estudantil com o Entraub, com a história aí, até como começou e onde terminou aí ele sendo foragido aí com a ajuda do governo federal, né, que só deu baixa no passaporte dele depois que ele já tinha fugido das denúncias. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o que levou ele a fazer isso, quantas denúncias foram criadas, qual foi a atuação dele no Ministério da Educação e tudo mais. A atuação dele no Ministério da Educação a gente pode se resumir a nada, né? 0 coisas que ele fez um total de 0 coisas. O Weintraub, ele entra no Ministério da Educação com a promessa do Futurice, que a gente gosta muito de chamar de privatize-se, porque é isso que o Futurice era, né? Era a privatização das nossas universidades federais. O Futurice não rolou, não emplacou. No finalzinho, ele ainda tentou jogar o Futurice de novo e não conseguiu de novo. Então, o que o Weintraub fez foi nada. Para a educação foi nada. O que ele fez foi disseminar ódio, disseminar fake news, falar que na universidade tem produção de maconha, falar que na universidade só tem balbúrdia. Inclusive, ele reviveu uma palavra maravilhosa, que é a palavra balbúrdia. Eu acho a palavra balbúrdia maravilhosa. Ela estava falecida até o Weintraub tirar ela das cinzas e trazer ela de novo aí ao nosso convívio, né? E, ai, gente, é bizarro. Falar do Weintraub é muito complicado, porque é um desserviço. A passagem do Weintraub foi um desserviço para a educação brasileira, né? Ele não fazia nenhuma questão. É bizarro a gente pensar que o Rodrigo Maia estava mais preocupado com o Fundeb do que o ministro da Educação. O Weintraub não estava nem aí pro que ia ser do Fundeb, se acabar, acabou. Ele estava tipo, tô nem aí. E o Rodrigo Maia falando que ia, sim, botar para votar porque precisava. É surreal a gente ter que concordar com o Rodrigo Maia, né? Olha a fase que a gente chegou do nosso Brasil. Olha, difícil. E aí, quando o Weintraub cai, todo mundo fica, nossa, o Weintraub caiu, finalmente. Ele era um dos homens de confiança do Bolsonaro, era um dos que estava resistindo há muito tempo, era um dos que a gente brigava muito, né, do movimento estudantil, dizendo que ele precisava cair, e aí ficou todo mundo, gente, mas o que aconteceu? Aconteceu, gente, que teve aquela história toda daquela reunião ministerial bizarra, né, onde tivemos várias insinuações e várias falas antidemocráticas, onde o Weintraub falou 1 milhão de absurdos, né? E, enfim, acusações de que, adivinha, fake news. Tinha que ser, né? O governo Bolsonaro não tinha como ser outra coisa. E aí o Weintraub passou a ser
foragido da polícia, foi embora para não ser preso. E aí foi o que o Peter falou, né? O governo federal só dá baixa no passaporte do Weintraub depois que ele já não está mais aqui. Então, assim, né? O Weintraub, ele só saiu realmente para não ser preso. E também para ficar quieto. Né? Ele já tinha anunciado que ele ia se demitir, que ele ia sair do ministério, mas aí mesmo assim, se não me engano, foram 1 ou 2 dias de distância para o governo federal dar baixa no passaporte dele, que era justamente o tempo que ele estava saindo. Né? Então, não só demorou para dar em baixa no passaporte dele, mas para dar em baixa na demissão dele. A demissão dele não saiu no dia que ele anunciou que ia sair. A demissão dele saiu, acho que, se não me engano, uns 2 ou 3 dias depois. Foi assim, não foi imediato, não. Ele fez aquele vídeo escroto com o Bolsonaro, que saiu em tudo quanto é rede. Vou sair, mas ele não saiu naquele dia, não. Ele saiu uns 2 ou 3 dias depois. Então, é claro que o movimento estudantil fez uma boa campanha e uma boa campanha, principalmente de conscientização de quem era realmente o Weintraub e dentro desse governo Bolsonaro, mas ele saiu daqui para não ser preso mesmo, porque ele sabia que o bagulho estava ficando do lado dele. Poderia ser deportado? Poderia, mas acho que não vai, não. E lembrando aqui que o Weintraub também teve aquelas graves acusações dele contra o STF, né? Tanto na reunião ministerial quanto pouco tempo depois, quando ele sai nas ruas, naquelas manifestações que estavam tendo lá, que ele saiu sem máscara, quando ainda... Hoje está tendo a flexibilização, né? Por mais que os números de casos, infelizmente, continuem aumentando, eu não consigo entender em qual cenário as pessoas conseguem ver a flexibilização. E tanto o apagão do governo federal que teve, né? O governo federal quase não entregou nenhum hospital de campanha que prometeu, quase não fez nada, quase não deu auxílio, né? Para ser sincero, a gente já falou isso aqui, eu volto a repetir. Mas naquela época não tinha flexibilização, ele sai sem máscara no meio das pessoas e faz graves acusações ao STF. E aí, falando do STF, o Euler comentou aqui uma coisa muito importante, nosso companheiro Euler Costa, Bené teve grande vitória no STF essa semana na divisão de tempo e fundo partidário de forma igual entre candidatos negros e brancos. Mas verdade. Aí ele comentou depois, acho que no sentido daquilo que a gente estava falando sobre a Benedita. E é importante frisar isso porque a Benedita, ela, no pouco tempo que ela ficou governadora do Rio de Janeiro, ela conseguiu implementar também a primeira, a cota na UERJ. Foi uma coisa da Benedita, foi uma das primeiras universidades a implementar isso. Muita gente fala mal das cotas, universidade do estado. Isso. Muita gente fala mal das cotas, mas ninguém falava mal quando tinha a cota do boi nas universidades, que era aquela cota para os filhos de fazendeiro, para os ricos. A cota só foi virar um problema quando era uma cota para classe trabalhadora, para as camadas mais pobres da sociedade. A gente tem que frisar isso para desmentir também, tem esse trabalho de desmentir essas coisas em relação às cotas. E o Euler também comentou sobre o Weintraub aqui, que ele se foi, mas temos alguns reitores biônicos que precisamos derrubar, a herança maldita dele, os interventores. Tipo da Unirio, inclusive. Exatamente, ele falou aqui como o Weintraub pulou nos Estados Unidos como ministro. E também comentou aqui que o pior de tudo é o Banco Mundial ainda aceitar. Mostra como os organismos do capital são corporativos e sujos. Realmente. O Euler comentou que a UERJ foi a primeira do país. Ele que veio da UERJ. Foi a primeira do país. Eu não duvido que essa informação seja de ponta. Eu vou aproveitar aqui para jogar a página da UEA e o perfil da Benedita, como eu tinha prometido, para você dar aquela curtida lá na página. Manda aquela mensagem dizendo: Bel, eu te amo lá na página da UEA, para todo mundo ver como é que a nossa presidenta é querida. E vamos continuar aqui falando um pouco sobre toda essa questão. Você falou sobre como tem um interventor hoje na Unirio, né? Mas a gente sabe que, como a nossa mesa é sobre a atuação política do movimento estudantil, a gente sabe que a universidade, um reitor, ele consegue tomar poucas decisões sozinho. Ele tem os conselhos e tudo mais, e os conselhos têm representação dos estudantes. Muitas vezes eu me recordo, quando eu era estudante, a gente, quando teve as ocupações, principalmente contra a PEC do teto de gastos, a gente conseguiu muita coisa com os nossos conselhos. A reitora da época lá da Rural foi muito solícita conosco, foi muito tranquila.
ela foi muito incrível, assim, para ser sincera, com o movimento estudantil no geral. Inclusive, a gente sofreu um boicote na época, quando a gente ia discutir um pacote de assistência estudantil para alunos negros. Houve um boicote de parte do conselho que saiu voluntariamente da reunião para retirar o quórum e assim não poder ser votado. Isso aconteceu numa universidade superior, né? A gente vê como que a luta é impressionante. A reitora, eu lembro que na época que isso estava acontecendo, ela ficou muito nervosa, porque estava vendo o que estava acontecendo. Ela sabia por que estava acontecendo. A gente sabe que o racismo ainda é muito grande no nosso país. Então, eu queria que você comentasse, assim, para as pessoas que querem entender, ou então que estão entrando na universidade, que pensam em entrar na universidade, como que funcionam esses conselhos, como que vocês conseguiram, por exemplo, agora, mesmo com o interventor, conseguiram aprovar um auxílio para os estudantes do Rio, como que se dá, como que funcionam os conselhos e tudo mais? Gente, então, em toda a universidade, existem conselhos universitários, que são por onde passam as decisões mais importantes das universidades, né? Nas privadas, temos esses conselhos, porém, muitas pessoas não sabem que eles existem, eles são mais evidenciados nas universidades públicas, eles são mais efetivos, de fato, nas universidades públicas, né? Mas nas privadas também existe. E esses conselhos, eles são compostos por toda a comunidade acadêmica. Ele tem alunos, professores, tem as reitorias e tem os técnicos também. Então, todas essas pessoas, e aí, dependendo da formação, tem X número de representações, né? Geralmente o DCE da universidade tal, alguns CAs também participam da composição, que são os centros acadêmicos, né? E os técnicos e os professores, e as coisas mais importantes para a universidade são votadas nesses conselhos. E aí, e outra coisa, se não tiver aluno, o conselho é anulado. O conselho ele não pode existir, ele não tem, uma sessão do conselho não tem validade sem representação estudantil. As representações estudantis da universidade, elas podem solicitar, inclusive judicialmente, que aquela sessão do conselho e tudo que foi deliberado ali seja excluído do universo, porque não tinha nenhum estudante lá, para vocês terem uma noção do quão importante é a participação estudantil nesses lugares, né? E aí, enfim, tem as votações, geralmente os alunos e os professores têm um diálogo muito grande, também a galera... Alô? Do técnico e universidades, a gente tem uma abertura maior. E, enfim, é um pouco disso, né? Não tem como não existir estudante no conselho universitário, e é sempre muito importante a gente saber, primeiro, que ele existe, porque tem muita gente que não sabe disso, e também é muito importante a gente fortalecer o movimento estudantil nas universidades que a gente está, porque é essa galera do DCE e dos CAs que está batendo de frente com, no caso da Unirio, com essa reitoria golpista. Foi a galera do movimento estudantil que botou o interventor para passar mal no Cefet, tipo, literalmente, o cara passou mal de botar o bofe para fora no Cefet, porque a galera barbarizou ele, com toda razão, maravilhosos, muitas palmas para a galera da Cefet. E é isso, sabe? Eu participo de uma entidade geral e o nosso trabalho aqui é sempre fortalecer a base, fortalecer essa galera que está lá na ponta, que está lá nas universidades diariamente, fortalecer a luta dessa galera e fortalecer a atuação deles dentro das universidades e também dentro dos conselhos, e fazer com que, enfim, que essa galera tenha uma maior visibilidade e também lutar pelos estudantes, né? E aí aprovar dentro do conselho o que é de interesse, de fato, para a comunidade estudantil. Na universidade privada, o rolê é um pouquinho complicado. Eu era conselheira da Estácio, mas a gente não tinha muita discussão nos conselhos da Estácio. Eu ia para o conselho da Estácio para comer, a beça. Claro que a gente se posicionava... É isso. Claro que a gente se posicionava contra... a gente se posicionava contra algumas coisas que a gente julgava serem absurdas,
Por exemplo, mudar aluno de camp sem avisar. Não vai ter mais essa coisa aqui, vamos botar todo mundo ali para outro cantinho. A gente votava contra algumas coisas desse nível, mas éramos 3 representações estudantis, 2 da graduação e 1 da pós, contra todos os outros conselheiros, que são amigos, que são fechadinhos com eles. Então, eu acho que também é muito importante a gente entender o grau de autonomia universitária que a gente tem nas universidades públicas e que a gente não tem nas universidades privadas. E quando eu falo isso, é porque quando a gente fala de futurice, a gente fala de perca de autonomia total da comunidade acadêmica. A gente fala em muito provavelmente esses conselhos serem extintos e tudo que se passa dentro da universidade seja aprovado com uma canetada simplesmente pelo reitor que está ali, que às vezes nem é ele que está mandando, ele está ali de bucha. Então, é importante a gente entender que os conselhos universitários, eles passam pela autonomia universitária e pela autonomia dos estudantes de falar, não, peraí, isso daí não vai ser bom pra gente, quem estuda aqui é a gente, e não é isso que a gente quer, não é isso que contempla, não é isso que vai funcionar, e ter a voz mesmo do estudante falando o que funciona e o que não funciona. Por isso que os conselhos são tão importantes. E é muito, muito democrático, né? Porque é uma eleição direta, né? A pessoa se candidata lá como conselheiro, se submete à votação, discute projeto, o que ela defende e tal, o que ela vai levar. E ela também... Pode apresentar projeto também. Exatamente, e eu lembro que teve uma vez que teve uma greve dos técnicos administrativos na Rural, que o bandejão fechou. E aí, em determinado momento, a reitoria chegou a tentar discutir assim, não, mas a gente não consegue dar assistência para os estudantes, o bandejão tem que abrir. Mas a gente sabia que se o bandejão abrisse, enfraquecia muito aquele momento de greve dos técnicos, que eles estavam reivindicando seus direitos. E aí, a reitoria estava tentando conversar isso com os técnicos, tentando obrigar eles a abrir o bandejão. A gente se organizou nesse conselho, foi lá pressionar, apareceu enquanto corpo estudantil, por mais que não fôssemos todos conselheiros, a nossa presença lá mostrou uma mobilização. Então isso é muito importante. Às vezes, se você está numa universidade, você fala assim, poxa, mas a UEE não chegou aqui na minha universidade, a UEE não tem um trabalho para chegar aqui na minha universidade. Poxa, você é a UEE, você é um estudante, você pode organizar um DCE na sua universidade, você pode organizar um centro acadêmico, um diretório acadêmico, você pode organizar uma luta, seja por melhores condições de lazer dentro da universidade. A gente sabe que poucas universidades têm um espaço de convivência decente. A gente sabe que, seja por uma questão de logística, tem muitas universidades que têm aulas noturnas que não têm segurança para a pessoa sair da universidade, muitas universidades que têm muito assalto, muita criminalidade próximo à universidade, e é isso, cair para cima, se organizar é muito importante. A gente viu como o movimento estudantil, a gente teve isso muito claro hoje, né? O Lindbergh falou mais cedo, a gente viu como o movimento estudantil tem uma força, então a gente tem uma mobilização de inspirar, enquanto juventude, de inspirar as pessoas. Então talvez você não tenha tido um contato ainda, mas você já vai ver a página da UEE aqui, já coloquei aqui no chat para você, você já vai entrar lá, você já vai saber como é que é, já vai trocar uma ideia com a Bel, e você já vai poder se organizar. Talvez a inspiração que você não encontra em X, em Y, está em você. Você mesmo pode ser essa inspiração para outras pessoas na sua universidade para construir um DCE de luta e tocar essa parada com a gente. Agora, acho que a gente já está caminhando para nosso encerramento. Mas antes de fazer o nosso encerramento, eu queria fazer um pedido de novo, porque o Lindbergh ele precisou sair por conta do que ele está enfrentando nesse momento. Para quem não entende, a gente vai passar o vídeo agora. Eu queria pedir pro Arthur passar o vídeo de novo para as pessoas que não souberam o que está acontecendo aí, mostrar essa parada. Eu vou colocar aqui mais uma vez a orientação nos nossos chats, a orientação para a galera que não denunciou ainda. Eu denunciei, quem denunciou já entra aí rapidinho, depois volta aqui para nossa live e já fala aí se já denunciou também. Manda aí. O Arthur pediu para segurar um pouquinho. Então, vou ter o que eu estava pensando. Vou pedir, Bel, primeiro te agradecer. Não é a primeira vez que você está aqui conosco no Núcleo Dona Chica, né? A gente já discutiu educação aqui. Você é sempre bem-vinda, você sabe disso. Eu tenho uma coisa no meu coração que é assim, fortalecer as nossas instituições que a gente constrói. E construir a UEE, hoje eu construo a NPG, mas construir a UEE é sempre um grande prazer. E você estando como presidente me representa demais. Você faz um trabalho incrível à frente desses estudantes. Você consegue
trazer isso com muita autonomia, com muita autoridade, você mostra que você entende do assunto, e isso é muito importante ter alguém como você. Eu queria te agradecer mesmo por você estar aqui com a gente. O nosso companheiro Lindbergh precisou sair, mas deixar aqui para ele um agradecimento a ele também por ter aparecido, trocar essa ideia aí, por mais que tenha acontecido essa coisa de última hora aí. Imprevistos acontecem, a gente sabe como é que é. Mas, Bel, muito obrigado mesmo. Você é incrível. Quero te agradecer por ter trocado esse papo com a gente. Você sabe que você é sempre bem-vinda para você poder voltar, certo? Agora eu queria te dar esse espacinho para você fazer suas últimas considerações, fazer um jabá da UE aqui, fazer um jabá de você também. Ai, gente, eu fico meio emotiva, eu sou chorona, né? Da vida, eu sou chorona desde sempre. Eu lembro bem que no congresso da UE, quando a gente fez uma plenária unificada da juventude do PT, eu fui falar já chorando que eu era chorona. Cheguei assim, gente, eu sou chorona, eu vou chorar a gestão inteira. E eu tô muito emotiva essa semana por causa do 1 ano de congresso, porque a pandemia não tá fácil, tem sido muito complicado construir luta nesse momento. A gente precisou reestruturar tudo que a gente entendia enquanto militância do movimento estudantil. A gente não pode mais ir para a rua, a gente não pode mais ocupar a escadaria da LERJ, a gente não pode ocupar a escadaria da Câmara dos Vereadores, a gente não pode fazer mais nada na rua. Então, e é na rua que a gente se encontra, na luta que a gente se encontra nas ruas, né? Então, tem sido muito difícil. Esses dias eu estava brincando e falei, gente, se eu soubesse que ia ter uma pandemia no meio dessa gestão, eu não tinha aceitado isso não, porque é muita loucura, gente. É uma responsabilidade muito grande manter uma entidade viva. É claro que eu não faço nada sozinha, né? Eu tenho uma galera muito boa comigo, que me dá muito apoio, me dá muito suporte, me ajuda muito nas lutas e principalmente me dá muito carinho. E eu sou uma pessoa muito carente, então eu preciso de carinho para me movimentar nos espaços. Então, todo esse carinho que eu recebo de vocês, que eu recebo da galera da juventude do PT, dos meus companheiros que estão tocando a executiva da entidade junto comigo, é muito importante, porque me mantém motivada. A galera da juventude. Geral, vou mandar uns beijos, gente. A Amanda, da Articulação de Esquerda, que é lá da DC da UERJ também. O Emanuel, que é da Para Todos. O Emanuel chegou depois, mas chegou... Acho que porque ele chegou depois, ele já chegou meio elétrico e deu uma eletricidade pra gente também. O Lucas, que é da Kizomba, que é da JPT de Bangu também. Tem o Kaique, do MPJ, que agora ele teve que se ausentar e a Révia vai tocar com a gente essa tarefa. E o Matheus, da Juventude Revolução também, que tem ajudado bastante a gente aí nessa tarefa da UE, a galera da Juventude do PT que está na executiva, tocando comigo, meu coletivo também, que é o Coletivo Luta, a galera tem me ajudado bastante. E toda a galera da parte de assistência estudantil da UE, que tem a Pamela, que tem uma galera muito boa, que tem construído muita luta. O Vitor também, do DCE da Estácio, que é do Coletivo Luta, que sempre me ajuda, que é do meu coletivo. Sempre que eu tô levemente surtada, eu mando mensagem, Vitor, vem cá, me ajuda, me acalma aqui, por favor. E, enfim, é essa galera que tem construído luta na linha de frente comigo, que é uma galera pela qual eu sou muito grata, uma galera que assim, que é incrível, que é de muita luta, que constrói luta, não só na UEE, mas nas suas universidades, nas universidades onde eles estão. A gente tem o UERJ, Estácio, aí no meio disso aí que eu falei, UF, tem o UF lá de Campos, tem uma galera, a gente tem uma gestão da UEE muito espalhada, de fato, por todo o estado nessa gestão, né? A gente tem uma galera do Norte Fluminense, do Sul Fluminense, a gente tem gente, de fato, de todo o estado. Então, a gente consegue construir uma gestão bem ampla e bem representativa com isso. E é muito importante. Então, ser a cara da juventude do PT na UE é uma responsabilidade muito grande, mas que temos aí tocado, sempre com muita ajuda de todo mundo, da juventude do PT como um todo. Saulinho, meu secretário, um beijo, te amo, tô com saudade. Sempre também aí nos corres com a gente, ajudando muito.
E é isso, gente. Eu queria muito agradecer o carinho da galera do Núcleo Dona Chica. Sempre que precisarem discutir, debater, eu estou aí à disposição. Pode me chamar que eu colo. Eu falo bastante, né? Jornalista dessas coisas. Mas estão aí, só chamar que eu apareço para botar minha carinha para rolo, sempre com cabelo diferente. Da outra vez eu tava com outro cabelinho já. E é isso. Quarentena tem dessas coisas, né? A gente não tem o que fazer, muda o cabelo. Com certeza. E vou te dizer uma coisa. Queria aproveitar também o espaço para mandar um beijo pro Ian Ribeiro. Ele possibilitou muito esse contato nosso. Também para nossa companheira Bernadette aí, que ajudou a gente a marcar essa agenda. A nossa companheira Lindbergh. E o Ian ajudou a gente muito na transmissão aqui. A gente estava doido se ligando aqui um pro outro antes da transmissão para conseguir fazer tudo dar certo. E que bom que deu tudo certo. Vou mandar um grande abraço pro Mofate também, o Dutra que apareceu aí, a galera da Juventude de Bangu, daqui de Campo Grande. É aquela coisa, né? Pode tremer, que aqui está a Juventude do PT. É isso, a gente está construindo. É isso. E, ô Bel, só antes da gente finalizar, o Euler comentou aqui que a entrevista estará no canal Capilaridades a partir de amanhã. Ele fez uma brincadeira aqui, falou, não é, Arthur? Pressionando o Arthur, né? Mas é isso mesmo, ele tá certo. Eu fico assim no pé do Arthur também. Às vezes o Arthur que faz as nossas artes, né? O nosso editor, responsável também pela transmissão. Um trabalho incrível, impecável. Cada dia se superando. Mas sim, Euler, a entrevista estará amanhã, a gente vai resolver isso. Tivemos um problema técnico hoje, mas nada que a gente não consiga dar um jeito. Lembrando aqui, para quem está assistindo, essa entrevista fica gravada aqui na nossa página, estará amanhã no canal Capilaridades, a gente vai divulgar tudo aqui na nossa página e também pelo YouTube, através do canal idealizado pelo nosso companheiro Euler Capilaridade. Vou dizer mais um pouco, para você aí que perdeu alguma coisa, que ainda quer compartilhar, quer marcar alguém, fica à vontade. A gente ainda não acabou o nosso seminário, quinta-feira que vem, no dia 3, se não me engano é dia 3, né? Deixa eu confirmar aqui para não falar o que eu não lembro. Isso, quinta-feira é dia 3. Nossa quinta-feira nós temos a mesa 4 para debater um pouco de direito à cidade. A gente vai estar aqui, a Ingrid vai estar mediando essa mesa, vai estar com o Floriano, nosso companheiro aí que é também da UERJ, vai debater com a gente. A Tena de Paula também vai estar debatendo aqui com a gente um pouco sobre direito à cidade, muito importante. Mas para finalizar mesmo, já que a gente está nessa reta final, você que é jornalista, eu queria te contar uma coisa, Bel. Bel, por que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro? Alguém sabe responder? Eu queria muito saber. Eu acho muito legal que o brasileiro ele tem um dom para fazer meme com absolutamente tudo, que é assim impressionante. O que eu já vi de meme com esta frase maravilhosa é um negócio absurdo, tipo de criança aprendendo a falar só para perguntar, de explicação do uso dos porquês. Esse foi o melhor de todos. Explicação de uso dos porquês, sabe? Com a mesma frase. Eu acho que o brasileiro, se ele se tocar da sua genialidade, ele derruba o Bolsonaro no dia seguinte. Porque o Arthur comentou uma coisa. Fala, pode falar. Não, ele comentou, eu ouvi isso. Ou ele é corno, ele é ladrão. Eu acho que é os dois, no caso. Pois é, rapaz. Eu acho que é os dois. Eu também tô começando a achar. É isso, né? E é muito engraçado, porque assim, a gente vê os comentários do Bolsonaro defendendo, e aí eles falam assim, não, porque o mito, porque o capitão, ele é inocente, não tem nada a ver. E aí eu fico lembrando que quando foi o Lula, eles ficavam, mas é impossível o Lula ser o único santo no meio de tanta podridão. Mas agora o mito pode, né? A esposa é ladra, a avó da esposa falsificava teve o rolê da falsidade ideológica, o ex-assessor do filho é ladrão, aí o filho me monta uma franquia da Cacau Show para lavar dinheiro, mas ele? Não, o mito, não, que isso, que absurdo. É que a galera esquece aqueles 200 mil, né, que ele lavou lá com o partido, quando ele era, se não me engano, do PP. Eu lembro.
E eu acho engraçado porque tem uma galera que até agora fala que isso é mentira, né? Aí eu falo, gente, mas tem uma entrevista Que dele ele na admite, Jovem né? Pan. Procura ter uma entrevista dele na Jovem Pan. Eu lembro muito bem dessa entrevista porque no segundo turno da eleição presidencial eu fui para São Paulo para ajudar na comunicação do Haddad. Eu fui em São Paulo para ajudar na comunicação do Haddad. E aí eu peguei um Uber em São Paulo e o Uber ia votar no Bolsonaro. E aí a gente começou a conversar, né? O famoso vira-voto. E aí o Uber falou assim, não, mas ele não lavou dinheiro. Eu falei, moço, então, quando você chegar em casa, você procura. Jovem Pan, ele, não, vou procurar. Eu falei, não, melhor, vou procurar pro senhor aqui agora, peraí. Aí eu abri meu celular, procurei. Aí eu falei, moço, escuta aqui, vamos escutar aqui juntinho. E aí eu lembro muito bem do Bolsonaro falando, não, mas o dinheiro não foi para mim, o dinheiro foi para o partido. O dinheiro veio para mim e eu devolvi para o partido. Aí o jornalista falou assim, mas o nome disso é lavagem de dinheiro, né? Não, mas quem nunca roubou? E aí você fica, gente, como que pode o cara tá falando, o cara está falando que rolou lavagem de dinheiro e as pessoas não acreditam. E aí eu fico, meu Deus, como é que pode, né, menina? Um negócio impressionante. Ser Mas a gente jornalista vai virar. no Brasil tá difícil. Ser jornalista no Brasil tá bem difícil. É desanimador. Mas quando eu vejo as pessoas se formando, uma pessoa como você, assim, me dá uma esperança enorme, né? Porque a gente sabe que a gente tem um jornalismo muito tendencioso, um jornalismo que usa denúncias para condenar muitas pessoas. A gente viu isso à torta e à direito, sobretudo na época da eleição. Inclusive, recentemente foi invalidada aquela delação do Palocci, que foi divulgada como condenação praticamente na véspera da eleição. E quando eu vejo pessoas como você, Bel, uma referência tão importante se formando, mostrando como tem essa ética profissional, me dá uma esperança enorme dessa democratização dos meios de comunicação. A gente está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, Bel. Lembrando que aí nós teremos, continuaremos com os nossos programas, as nossas mesas, tudo aqui vai ficar aqui gravado na nossa página. Você que quer assistir, curta, comente, compartilhe, que com certeza vai nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdo para as nossas redes. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Tamo junto, galera. Até a próxima.